Números capítulo 11, as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Pai, abençoa-nos com essa porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das piores coisas que existe é você estar sempre na presença de uma pessoa que murmura o tempo todo. Uma das coisas mais desagradáveis é a murmuração. Uma das coisas mais desagradáveis é a insatisfação. E o que é pior é que a insatisfação nunca é culpa do insatisfeito. A insatisfação sempre é culpa de alguém. É culpa da igreja, é culpa daquele ministério, é culpa do marido em casa, da esposa em casa, é culpa do filho, é culpa do chefe, é culpa do colega de trabalho, é culpa de todo mundo. Mas o insatisfeito nunca tem culpa de nada. Já repararam isso? O insatisfeito nunca olha para o espelho. Ele sempre olha para o quadro, para a imagem das outras pessoas que o cercam. A insatisfação, minhas irmãs e meu irmão, dependendo de qual seja essa insatisfação, qual o grau dessa insatisfação, é considerada um pecado. Nós temos aqui a imagem de um povo que passou 400 anos sendo escravos no Egito, apanhando, tomando chibatadas, morrendo nas construções dos faraós, tendo pouco alimento, porque evidentemente que os egípcios não iriam dividir todo o seu alimento com escravos, então eles tinham porções de alimentos para se alimentarem. Não podiam andar por qualquer lugar do Egito, eles só andavam nas cidades refúgio, nas cidades onde foram ali construídas exatamente para os escravos viverem, ou seja, não tinham liberdade de ir e vir. Tinha o horário de iniciar o trabalho e não tinha fim para terminar o seu trabalho, ou seja, não tinha jornada de CLT,
não tinham carteira assinada, não recebiam FGTS, o INSS deles não era pago. Ou seja, tudo de ruim que um povo poderia sofrer, esse povo sofreu nas mãos dos egípcios. E aí um dia, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve as suas orações, levanta um libertador, esse libertador os liberta, os conduz por um deserto para chegarem à tão famosa e esperada terra prometida. Mas esse povo então resolve construir um bezerro de ouro para si, achando que Moisés havia morrido no monte, volta às práticas dos egípcios, peca contra o Senhor, e o Senhor então os faz dar voltas naquele deserto ali, o que duraria praticamente uma semana. Para a travessia do deserto para chegar à terra prometida demorou 40 anos. Por quê? Porque foi um povo que pecou contra o Senhor, foi um povo que foi idólatra, foi um povo que negligenciou o Senhor. Mas não só isso, esse povo reclamou que não tinha o que comer. Deus então milagrosamente envia o maná, que é aqui, como diz o texto, essa massa que fazia ali bolos, que misturada ao azeite você comia. Ah, mas no Egito eu comia carne, eu comia peixinhos, eu comia alho poró, eu comia cebola, eu comia um arrozinho, um feijãozinho tão bom. Mas em compensação, passava todo dia sendo humilhado, xingado, apanhando, escravo. Parece que estavam fazendo como o irmão de Jacó. Lembram de Esaú? Que por um prato de lentilha vendeu a sua primogenitura. Por um prato de comida queriam vender a sua liberdade. E agora, libertos que estavam pela mão poderosa de um Deus que os socorreu dessa escravidão, eles estão reclamando que estão, entre aspas, comendo mal. E aqui, minhas irmãs e meu irmão, nós olhamos para o texto e vemos aqui que Moisés está, por aqui, né? Moisés não aguenta mais conviver com aquele povo que só reclama. Mais uma vez o povo reclama, a ira de Deus se acende, Deus coloca fogo no arraial, o povo vai até Moisés, que é o mediador, Moisés ora a Deus, Deus apaga aquele fogo. Agora o povo não reclama mais, né? O povo viu o que Deus vai fazer se você reclamar. Não, o povo volta a reclamar. E agora não é um só, é toda uma família, é reunião de famílias na porta do pastor. Imagina isso, hein? Se todos os insatisfeitos batessem lá na porta do meu prédio de manhã cedinho, né? Pastor, quero que o senhor faça isso, quero que o senhor faça aquilo. Não estou satisfeito com essa reunião de segunda de 7 da manhã, eu queria que fosse à noite, né? Imagina isso. Imagina Moisés acordando de manhã cedinho, não consegue nem fazer a sua oração da manhã, ele já está ouvindo o texto chama de populacho, ele já está ouvindo aquele murmurar, aquele barulho, quando ele empurra a cortininha da sua tenda, que olha, daquele monte de família na sua porta, olha, isso aqui é muito ruim de comer, eu não quero comer isso aqui não, eu quero a carne do Egito, o peixinho do Egito, o alhozinho do Egito. Imagine a cara, a expressão de Moisés ao olhar aquele povo, pensando, mas eles acabaram de reclamar, Deus enviou o fogo, eu orei, Deus tirou o fogo, estou reclamando de novo. Imagine agora a insatisfação de Moisés exposta aqui no texto, porque Moisés vai diante de Deus e diz assim: por acaso eu sou o pai desse povo? Por acaso fui eu que escolhi esse povo? O Senhor me ama mesmo? O Senhor gosta mesmo de mim? Porque olha que povo que o Senhor me entregou para conduzir. Que povo chato, ranhoso, murmurador, nunca estão satisfeitos com nada, tudo está ruim. Tudo que eu faço, que Arão faz, que Miriam faz, que Josué faz, que Caleb faz e que outros fazem, nunca está bom. Por mais que a gente tente agradar, nunca está bom. Você conhece uma pessoa assim, que por mais que você tenta agradar, nunca está bom? Eu conheço vários.
Por mais que você sorria, por mais que você cumprimente, por mais que você dê atenção, por mais que você nos momentos de aflição esteja ali ao lado, aquela pessoa nunca está satisfeita. E a insatisfação dela é sempre culpa de outros, nunca é culpa dela. Isso faz parte, meus irmãos, dessa natureza adâmica que habita em nós. Moisés aqui, ele clama a Deus, inclusive para tirar a sua própria vida, porque ele não aguentava mais aquele povo. Ele diz: olha, se tu tens misericórdia de mim, me tira daqui, me leva, porque eu não aguento mais. Todo dia eu acordo e tenho uma causa para ser julgada. Todo dia eu acordo e a família Oliveira tem um problema. Todo dia eu acordo e a família Santana está brigando. Todo dia eu acordo e aquela senhora está na porta da minha casa, na porta da minha tenda, reclamando que o gato dela subiu na árvore. Todo dia eu tenho alguém na minha porta reclamando, murmurando, falando mal das coisas que eu faço, das coisas que minha família faz, das coisas que nós nos propomos a fazer por causa do Senhor. Avance um pouquinho a sua Bíblia aí, vá até o capítulo 14. Já vou terminar, meus irmãos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra Moisés. E contra quem? Contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha isso, meus irmãos, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar a serem escravos. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Depois novamente Moisés intercede, depois vem o castigo de Deus, e depois vem o outro castigo de Deus, pois o povo é derrotado lá em Horma. O que isso tudo, minhas irmãs e meu irmão, tem a nos dizer? Ao lermos essas histórias, qual é a percepção que nós temos a respeito da murmuração, a respeito da insatisfação? Meus irmãos, devemos ter cuidado com o tipo de insatisfação que toma conta do nosso coração. Devemos tomar cuidado com o tipo de murmuração que toma conta do nosso coração. É evidente que em algum momento das nossas vidas nós estaremos insatisfeitos com alguma coisa, mas essa insatisfação de fato tem relação com esta coisa, ou essa insatisfação tem mais relação com o nosso coração? Isso é algo que nós precisamos pensar e avaliar, porque Deus está dizendo aqui:
se tivessem esperança, se confiassem mais em mim, se olhassem para trás e vissem toda a obra que eu já realizei por eles e neles, eles não teriam nenhum tipo de insatisfação, porque eles saberiam que as suas vidas estão nas mãos do Senhor, saberiam que a soberania de Deus, ela controla todas as coisas, saberiam que por pior que fosse a circunstância de estar atravessando um deserto, de comer talvez uma comida que realmente não seja tão boa quanto a do Egito, ainda assim é muito melhor eles estarem ali, porque ali eles estão nas mãos de Deus e não estão nas mãos de homens como escravos. Precisamos, minhas irmãs e meu irmão, sempre avaliar e analisar por que o meu coração está insatisfeito. A pergunta que Davi fez a si próprio: por que a minha alma está triste, está abatida? Por que a minha alma está causando dor dentro de mim? Porque ele pecou contra o Senhor. Devemos então, querida igreja, sempre avaliar os motivos da nossa insatisfação. E vou dizer um só porquê disso: porque nem sempre estamos certos na nossa insatisfação. Às vezes alguma coisa traz uma insatisfação, um desânimo ao nosso coração, mas nem sempre de fato é aquilo ali que está trazendo a insatisfação. Às vezes é algo dentro de nós mesmos, e nós só queríamos um motivo para expor essa nossa própria insatisfação. Só queremos que acontecesse alguma coisa para a gente tirar essa insatisfação do nosso coração, essa murmuração da nossa alma, e culpar a outra coisa por essa insatisfação. Aliás, a insatisfação destrói famílias, a insatisfação destrói igrejas, a insatisfação traz problemas a trabalhos, a insatisfação gera, meus irmãos, muitos problemas na nossa vida. Então, antes de estarmos insatisfeitos, coloquemos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Senhor, essa minha insatisfação com o meu irmão, essa minha insatisfação com o meu familiar, essa minha insatisfação com o colega do trabalho, realmente é culpa deles ou é algo que é um pecado que está dentro de mim? E eu só queria um motivo para dizer que a culpa não é minha, mas é de outro. Pensemos, meus irmãos, a respeito disso, pois aquele que de fato deveria estar completamente insatisfeito com tudo e com todos, ele foi para o madeiro, e ali ele levou sobre si toda a nossa insatisfação, levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si toda a nossa murmuração. Aquele que de fato deveria estar insatisfeito com todas as coisas, ele foi para a cruz voluntariamente, para morrer em nosso lugar, e morrer inclusive pelas nossas insatisfações. Santo Deus, que nós venhamos a aprender mais com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos ensina o caminho que o nosso coração deve seguir. Abençoa-nos, afasta de nós qualquer insatisfação, afasta de nós, Senhor, qualquer murmuração, afasta de nós, ó Deus, porque muitas vezes a nossa insatisfação é gerada pelos nossos próprios pecados dos nossos corações, mas queremos sempre culpar alguém, queremos sempre culpar a igreja, culpar o pastor, o diácono, o obreiro, a irmã que ajuda no serviço, queremos culpar um colega de trabalho, queremos culpar um familiar em casa, e Senhor, na maioria das vezes a culpa é nossa mesmo, porque nós é que somos a insatisfação em pessoa, nós é que somos os verdadeiros culpados, Senhor, das nossas próprias murmurações. Abençoa-nos no sentido de entendermos isso, e que nós sempre venhamos a andar satisfeitos com o que o Senhor tem nos dado, porque tudo está debaixo do Teu controle e da Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.